a dizer o técnico do Grêmio. Vai reclamar do último lance. Bom, acho que, acima de tudo, boa noite a todos. O nosso presidente Alberto Guerra, ele se manifestou muito bem, colocou muito bem as palavras, porque eu tenho visto todos os jogos do Campeonato Brasileiro, da Série A, Série B, e eu sou um dos treinadores que menos critica a arbitragem. A minha única bronca há anos, errar é humano, mas no momento que você tem a ferramenta do VAR, e no momento que você sabe as regras do jogo, é inadmissível, volto a repetir com essa palavra, é inadmissível não ter dado esse pênalti pra gente. Eu estou falando isso de boca cheia, porque eu vi o lance no vestiário. Eu duvido, muita gente, inclusive dentro do campo do próprio Corinthians, falou foi muito pênalti. Eu duvido mesmo que alguém veja esse lance e fale que não foi pênalti. Eu procurei conversar com o árbitro depois do jogo e perguntei para ele por que ele não deu pênalti. Ele falou que o adversário estava com o braço para trás, é um árbitro de Copa do Mundo. Eu nem posso culpar o árbitro do jogo porque tem a ferramenta, tem o VAR. Então, o nosso presidente colocou muito bem, a CBF deveria divulgar o áudio desse lance. Eu gostaria de perguntar para o Emerson de Almeida Ferreira, que foi o árbitro do VAR, gostaria que ele viesse a público. O CNM tem a público junto com ele, explica isso. Você não conhece todas as regras? Eu também conheço. Nós, do outro lado, conhecemos as regras também. Talvez muito mais do que vocês. Venha a público, explica isso. E olha que o árbitro do jogo esperou bastante para ele ter todo o tempo do mundo para analisar. Aliás, não precisava ter todo esse tempo do mundo. Em 3 segundos dava para ver que foi pênalti. E por isso nós poderíamos ir a 42 pontos, poderíamos encostar mais no Botafogo, ficaríamos a 9 pontos. Ainda tem o confronto direto lá na frente. Quer dizer, é o que a gente fala, né? A gente está aqui ainda para brigar pelo título, mas fica difícil assim. Fica difícil. Eu queria ver o CNM vir a público e explicar que não foi pênalti. E eu queria estar do teu lado, CNM, para a gente discutir, você falar de repente que não foi pênalti, e aí eu poder falar também, né? Fica difícil, né? O Brasil todo viu essa vergonha de hoje. O Brasil todo, todinho. E perguntar para o árbitro de vídeo o que ele aprendeu sobre as regras. Só ele viu que não foi pênalti. Só ele. Só ele. Até o Steve Wonder, acho que viu que foi pênalti. Para quem não conhece o Steve Wonder, ele é cego, viu? Até ele, acho que poderia dar esse pênalti. Mas, fazer o quê, né? Mas vou embora. No mais, eu já falei com o meu grupo. O presidente também, eu concordo com ele. Foi uma das melhores partidas do campeonato. Muitos gols, muitos lances. Foi um jogaço. Vou estar falando isso com o Vanderlei Luxemburgo também, com os próprios jogadores do Corinthians. A minha única crítica que eu tenho sobre o meu time foi aqueles últimos 7, 8 minutos do primeiro tempo, onde deu uma pane. E nós tomamos 3 gols relâmpagos no Corinthians, onde nós tínhamos total domínio da partida. Estamos valorizando bastante a posse de bola, criando, botando o time do Corinthians para correr atrás da gente. De repente deu aquele apagão, o Corinthians achou, não, conseguiu fazer aqueles 3 gols. Conversei com eles no vestiário. Não adianta vocês me perguntarem que eu falei com eles no vestiário. Vamos fazer de conta que eu dei um beijinho em cada um. Pronto, na tese de cada um, vamos voltar lá que tem mais 45 minutos. Nós voltamos com muito empenho, buscamos, empatamos, viramos a partida, depois tomamos o gol. Enfim, as 2 equipes jogaram para dentro, as 2 equipes buscaram o gol. Mas pelas circunstâncias do que aconteceu até os 30 minutos, 30 e poucos minutos, a gente não podia ter dado aquele mole no final do primeiro tempo. E fica esse gostinho amargo, né? Nesse último lance do pênalti. A gente, tanto eu quanto o presidente, nós não estamos aqui para... A gente não tem o prazer de criticar esse tipo de lance. A gente fala isso para o futebol melhorar. Eu tenho visto entrevistas de outros treinadores, de outros dirigentes também falando, pô, todo final de semana, toda rodada tem um problema. Hoje, por exemplo, está tendo esse problema num lance que não era para ter discussão. Foi pênalti legítimo. Se tivesse um lance desse na minha área, a favor do Corinthians, eu ia falar, foi pênalti legítimo. Eu não minto, eu falo. O que eu vejo, o que eu acho, eu vou falar. Então, a gente está aqui falando, criticando uma coisa que os caras têm a ferramenta. Imagina sem a ferramenta. Então, fica difícil, entendeu? Porque a gente trabalha. A gente faz o possível e impossível para deixar os salários em dia,
o presidente quebrar a cabeça para resolver todos os problemas no clube, junto com seus vice-presidentes. A gente trabalha no meu grupo o tempo todo para a gente buscar as vitórias. A gente joga para cima do adversário para buscar as vitórias. Um jogaço desse é manchado pelo praticamente o último lance do jogo. Não penso que a gente fica feliz em vir aqui criticar o CNM, criticar o árbitro do VAR. A gente critica para melhorar o geral, o futebol brasileiro. Chega, né? Porque com a ferramenta, ter um erro infantil desse, inadmissível. Aqui, Renato, tudo bem? Muito bem, então a bronca do Renato para cima da arbitragem. Eu tenho aqui a opinião da Renata Ruel, analista aqui de arbitragem dos canais ESPN, enquanto você aí em casa está vendo ou revendo o lance. Renata diz, ele amplia, o Yuri, o espaço corporal de forma antinatural e bloqueia a passagem da bola. Pênalti. Já vimos muitos pênaltis marcados assim. O Wilton não tinha boa visão, estava centralizado, mal posicionado. Só que o VAR não sugerir a revisão é surreal. São as palavras da Renata. Ele levanta a perna direita e o braço direito também. Então, ele tenta cortar a bola. E você vê que, assim, eu já critiquei muito a entrevista do Renato, mas você vê que bate exatamente com o que a Renata Ruel está falando, porque, assim, o primeiro ponto é esse que ele toca. Ele fala, quem assiste o Campeonato Brasileiro, todos os jogos de todas as rodadas o tempo todo, sabe que isso no Brasil você não tem discussão, mas é um dos raros lances, inclusive, que você tem padronizado, que é pênalti. Exato. Isso é pênalti. Então, todo mundo, na hora que a gente viu aqui na mesa, a gente tinha certeza que o lance ia pro VAR e o pênalti seria dado. Depois, concordo com o Renato também, quando ele diz que o maior problema é o do VAR, porque e aí a Renata também está corroborando isso, está dizendo, bom, o Hilton estava mal posicionado, não viu, mas o que é inadmissível é que o VAR veja um lance como esse e não chame o árbitro para, pelo menos, rever no monitor e tomar a sua própria decisão. Essa é a grande questão. E aí, e aí o Renato tem razão de novo. A gente precisa ouvir esse áudio para dizer, para tentar entender qual foi a CBF vai fazer uma meia-culpa. Ela vai reconhecer que foi pênalti. Não, mas eu tô curioso. Não. Aí você tá... Eu não acredito. Que nesse caso vai. Vai adiantar nada, Olha, não vai. Não sei, porque os argumentos da terça-feira são surreais, às vezes. Então, a gente pode... Não duvide da criatividade da análise lá da comissão de arbitragem. Mas eu acho que o VAR aí não deve acontecer, não pode acontecer, se intimidou. Porque o árbitro marcou, chamou para ele, mas é um lance claro, né? Agora, tudo bem, eu acho que o Renato tem todo o direito de ficar aqui, nessa conversa só. Mas o que ele falou do jogo também não dá. O jogo tem o jogo e tem esse lance que daria vitória. O Grêmio poderia dar, né? Talvez. Tinha tudo para dar vitória ao Grêmio. É uma boa chance. Mas tem o jogo do Grêmio, que o Grêmio jogou e não foi um jogo legal. Quando ele diz ali que o Grêmio estava se impondo, de repente, quando eles achou os gols, não achou os gols. Não, ele corrigiu logo depois, né? Ele falou, achou? Ele falou, não, ele conseguiu os gols. Assim, mas do jeito que fala, parece... Lógico que ele não quis criticar o sistema de marcação dele, mas ali tem mérito, cruzamento certo, cabeceio perfeito, o Grêmio recuando, tem os defeitos do Grêmio, então acho que nessa hora podia ter pulado essa parte do discurso, mas também não estou aqui para ficar dizendo que o Renato tem ou não tem que falar, só para dizer que acho que também esse lance foi um pênalti dos mais claros. Eu entendo quando ele diz que todo mundo que for assistir a jogada vai achar que foi pênalti e o grande erro, estou com vocês, é do VAR, o CNM não está bem posicionado. O VAR... Não, o CNM não está bem posicionado, mas ele está lá na CBF. Ele está bem posicionado. Árbitro de Copa do Mundo. O Wilton. O CNM diz o Wilton. Então o CNM na cabeça. Está bem posicionado. E acho que a CBF vai reconhecer, porque ela não vai ter nenhum argumento para tentar defender o árbitro. Eu acho que sim. Não vai mudar nada, eu acho que sim. A única coisa que muda é que o próximo árbitro que for entrar para pitar um jogo do Grêmio vai entrar super pressionado, porque no futebol brasileiro ninguém está preocupado em arrumar nada, é isso aí que vale. Assim como ouvimos o Renato, estamos esperando para ouvir Vanderlei.